Daí galera, meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês o quanto pode ser catastrófica a combinação entre uma menina de 12 anos e um tabuleiro de Ouija. E essa história eu li no livro. E o livro que a gente vai conversar aqui hoje é O Exorcista, do William Peter Blatty, que foi lançado originalmente com o título The Exorcist em 1971. O livro vai contar a história da Regan, que vive numa mansão ali numa casa enorme com sua mãe, Chris, que é uma estrela do cinema, bastante famosa até. Elas levam ali uma vida bem pacata e bem confortável na medida do possível, e tudo de repente vira de cabeça para baixo quando a Regan começa a se comportar de uma forma estranha, após passar muito tempo no porão da casa brincando com um tabuleiro de Ouija e conversando com um tal de Capitão Howdy. Então, quando Regan começa a se comportar dessa forma estranha e ficar cada vez pior, a Chris leva ela a diversos médicos e psicólogos até chegar a um ponto que ela não sabe mais o que fazer, a não ser a chamar um padre. O livro, então, é baseado em fatos supostamente reais de um caso de exorcismo que aconteceu em Maryland. O jornal The Washington Post e diversos jornais locais relataram um discurso feito por um padre em uma reunião de parapsicologia amadora em que ele deu o relato de ter feito um exorcismo em um menino de 13 anos. O menino se chamava Ronald e nesse discurso ele conta que esse exorcismo durou cerca de 6 semanas, no qual o menino ficou sofrendo e só foi ser finalizado em 19 de abril de 49. Em 1999, o repórter Mark Opsasnick lançou um artigo contando sobre os estudos que ele fez sobre esse determinado caso com esse padre. E o artigo recebeu o nome de O Garoto de Cottage City, os fatos por trás da história que inspirou o exorcista. O repórter ainda fez entrevista com um padre que supostamente auxiliou o padre original a fazer o exorcismo na época, e ele conta que não teve nada de muito grave nessa história. O menino que supostamente estava possuído não falou latim, não teve uma força muito grande e também não teve nada a ver com vômitos ou o menino se urinando. Como conclusão do artigo, então, a Opsasnick deduziu que na verdade o menino de 13 anos não estava possuído. Antes de eu começar a falar sobre o livro, eu vou dizer que, na verdade, eu assisti o filme antes de ler o livro. E como já é um livro que já tem quase 50 anos e tem uma adaptação super famosa, que também já tem quase essa idade, tudo que eu falar aqui, eu tentei não dar spoiler o máximo possível, mas como o plot do livro já por muitos pode ser considerado spoiler, então fica aí a dica. Falando então do enredo do livro, é mais um caso daqueles livros que tem uma introdução super longa, ele demora para apresentar os personagens, para começar a realmente acontecer as coisas, tem um desenvolvimento ali bastante legal e acaba tendo um final super rápido, o que não se torna exatamente um ponto negativo para o livro. A história do livro se passa mais ou menos paralelamente quando ele foi escrito, então ali mais ou menos da década de 70, e também se passa na cidade de Washington. A narrativa é feita em terceira pessoa, com um narrador onisciente, ou seja, ele acompanha diversos personagens em diversas situações, então ele consegue ver tudo e narrar tudo. Os personagens são muito bem construídos de acordo com o propósito de cada um para a trama, então alguns personagens vão ter mais relevância, outros menos, e eu acho que cada um ele se encaixa no que é proposto. Como eu falei anteriormente, eu já tinha assistido o filme, na verdade eu assisti a primeira vez quando eu era lá adolescente, tinha, sei lá, meus 13 anos, e desde então eu já reassisti algumas vezes esse filme, então quando eu fui ler o livro eu tinha a história bem fresca na minha memória, claro, que alguns detalhes de lado, mas como um todo, o corpo da história eu tinha bastante noção do que ia acontecer, e mesmo isso não me atrapalhou nem um pouco a experiência. Então, voltando aos personagens, uma das coisas que eu mais gostei sobre o livro é a construção dos personagens, principalmente os secundários. Eles criam toda aquela harmonia, toda aquela aura de uma casa, ali, mesmo que seja de uma família rica, com os seus empregados e tudo mais, e dá aquela sensação de vida cotidiana mesmo acontecendo. E também é muito legal que esses personagens vão ser o elo ali da história, que vai fazer a parte de acreditar mesmo que a menina possa estar possuída. Outra dinâmica de relação bem construída que eu gostei é entre a mãe e a filha, a Chris e a Regan. É muito legal ver esse elo forte que elas criam uma com a outra, de respeito e carinho. Em diversos momentos a Regan mostra todo o carinho que ela tem pela mãe dela, com alguns gestos e tudo mais. E é bacana de ver mesmo a Chris sendo uma mãe um pouco ausente, já que ela trabalha fazendo gravações e às vezes passa o dia inteiro fora. Elas têm uma relação muito única, daquela em que uma mãe tem com uma filha quando o pai já não é uma figura tão presente. Claro, mesmo levando em conta que elas são uma família que não enfrenta qualquer tipo de dificuldade financeira, né? Mas mesmo assim é muito bonitinho de acompanhar as duas. Um
Um dos pontos que eu mais gostei do livro é o respaldo científico que o autor tenta trazer para a trama. Ali a gente vê diversas formas ele tentando perseguir o caminho da ciência para responder o que está acontecendo, até, claro, onde não tem mais como cogitar o que está acontecendo. Isso, claro, devido a dois personagens, que é a Chris, que é a Thea, que é a mãe da Regan, e também é o padre Carras, que também é um padre que está ali enfrentando a perda da sua fé. E eu acho isso extremamente importante e extremamente responsável, já que a gente conhece diversos fatos na história de pessoas que foram tratados como se tivesse uma possessão demoníaca e foi negado ali todo o auxílio científico, todo o auxílio médico. Muitas vezes essas pessoas tinham problemas mentais e foram tratados ali como um caso de possessão. Eu acho isso muito bacana, já que o livro vai totalmente ao contrário da situação, já que, né, nele, no caso, é realmente uma possessão. Teve uma coisa que realmente me incomodou no livro, que é o personagem do detetive Kinderman, que ele é meio responsável por correr uma investigação ali sobre um caso de uma morte que acontece, que eu não vou contar porque é spoiler. E realmente ele, pra mim, foi o problema do livro. Todas as partes que ele aparece, todas as conversas que ele tá envolvido são muito chatas. Além de ele ser um personagem totalmente desnecessário pra trama acontecer, eu consigo pensar ali em diversas formas que ele realmente traria algum tipo de soma ou colocaria algum tipo de dificuldade no que eles estavam enfrentando, mas não, ele tá ali só pra incomodar mesmo. Em contrapartida, um personagem que eu gostei bastante é o Padre Carras, que é aquele padre ali que tá enfrentando a perda da sua fé. Ele é formado em psicologia e ele passa boa parte do livro tentando arranjar algum tipo de explicação pra tudo que tá acontecendo ali, inclusive até algumas partes se torna bem cansativo, porque ele tenta colocar em tudo que é coisa que ele enfia de respaldo científico pra realmente justificar essa possessão. O Pazuzu é o melhor deles, muito bom, bem trabalhado, tem uma boa motivação. Eu também gostei bastante no livro das conversas entre os personagens e o demônio, né, ali o Pazuzu. É bastante legal, claro que tem umas partes que tem ali um pouco mais chocantes, um pouco mais nojentas de coisas que ele fala e faz, mas algumas partes também são muito inteligentes e são conversas muito bem construídas, principalmente entre os padres e o demônio. Ele é muito engraçado. Pensa num número. É muito comédia, cara. É muito boa essa parte. Uma coisa que com certeza me deixou querendo mais é a figura do Padre Merris. Ele acaba aparecendo ali bem pra frente no livro, o que é bem triste porque ele é um personagem muito bem construído, ainda mais quando ele é inserido ali perto do demônio e tudo mais. Eu queria muito que ele tivesse mais tempo no livro, mas eu totalmente entendo o porquê dele aparecer mais pra frente, o porquê a aparição dele ser super rápida, é super justificado dentro do contexto da história, mas eu adoraria que tivesse outro livro contando sobre as peripécias dele e todos os exorcismos que ele fez antes deste caso. O final do livro realmente parece uma correria, tudo acontece de forma muito abrupta, mas claro, dentro da justificativa da história, do que deveria acontecer, o que pode ser feito, faz todo sentido. E eu acho que não realmente atrapalhou pra mim em nada a experiência. E pra mim foi bem satisfatório e bem incrível o final da história. Em 1983, William Peter Blatty escreveu então Legião, que seria considerado a continuação de Exorcista, mais ou menos. Ali a gente vai acompanhar mais ou menos 10 anos depois do exorcismo da Regan, a gente acompanha o detetive Kinderman, resolvendo, na verdade, ali um caso policial que vai trazer ali um toque mais místico. Kinderman, então, vai trazer ali um caso de diversos assassinatos que estão acontecendo na cidade de forma bastante brutal, inclusive a crucificação de um menino de apenas 12 anos. O modus operandi dos assassinatos vai trazer ali uma assinatura que parece indicar um serial killer geminiano, mas então como solucionar um caso em que o principal suspeito está morto há mais de 10 anos. Para criar, então, esse assassino geminiano, o Blatty se inspirou em um serial killer real chamado Zodíaco, que fez diversas vítimas na Califórnia entre a década de 60 e 70 e que até hoje não foi encontrado pela polícia. O Zodíaco, pelo visto, era fã de William Peter Blatty, sendo que em 1974 ele enviou uma carta ao São Francisco Chronicle elogiando o Exorcista e dizendo que era a melhor comédia satírica que ele já tinha assistido. Em 1973 foi lançada uma adaptação do livro para as telas de cinema, dirigida pelo William Friedkin e também escrita pelo autor, William Peter Blatty. Se tornou um dos filmes de terror mais lucrativos da história, já que ele custou apenas 12 milhões para ser produzido e arrecadou mais de 400 milhões de bilheterias. Eu tenho uma relação de muito carinho, se é que se pode dizer isso, com esse filme, já que eu assisti lá, como eu disse, lá na minha adolescência. Foi o primeiro filme de terror que eu realmente assisti e realmente fiquei com medo. Na verdade, antes de assistir ele, desde que eu era pequenininha, eu já tinha medo até da chamada dele no SBT. Mas analisando friamente o filme, realmente ele é um filme muito bom. Eu consigo ver exatamente
praticamente todo o livro sendo relatado no filme. Não consigo lembrar de nada muito importante que tenha sido colocado a mais ou até a menos, o que deixa o filme muito redondinho. Claro que isso principalmente aliado ao fato de que o William Peter Blatty é o roteirista do filme, né? Então ele trouxe tudo que ele conseguiu do livro para o filme e para as telas, mas isso também é uma coisa que é muito incrível de ser feita, já que você precisa adaptar várias coisas, porque uma coisa é você ler no livro e você tá ali vendo todos os personagens, o que eles estão pensando. Outra coisa é você assistir o filme e entender tudo que tá acontecendo, não necessariamente com palavras. Então é muito legal todo esse jogo que ele fez de passar todo o livro pro filme. O que eu acho que mais funciona como um filme de terror é o clima crescente de tensão. Ele começa ali dando alguns tipos de dicas do que tá acontecendo, seja com falas dos personagens ou com alguns barulhos ali. Pra mim, o que me assusta nesse filme mesmo nem é tanto o final em si, quando ela já tá toda ali maquiada e toda com a voz do demônio, mas sim já no começo, quando ele tem algumas cenas super bizarras que são feitas, como é o caso da cena em que a Regan faz xixi no chão, ou a parte que a cama tá tremendo. E também a gente fica bastante influenciado pela mudança da fotografia ao longo do filme, já que no começo as cenas são bem mais claras e bem mais alegres, e com o passar do tempo elas vão ficando cada vez mais escuras e mais azuladas ali, com aquele tom de frio que tem no quarto da Regan. Outro grande mérito do filme são as atuações, principalmente da Chris e do Padre Carras. Você consegue ver ali na cara deles tudo que eles estão passando, todas as dúvidas na cabeça deles e também todo o medo que eles enfrentam. Mas com certeza, pra mim, de longe, a melhor atuação do filme é da Linda Blair, que faz a Regan. É muito incrível como uma atriz tão jovem consegue desempenhar um papel tão bem. A mudança que ela passa ao longo do filme é muito grande. Você vê ela no começo como uma menininha super normal e lá no final, claro, ela já tá totalmente transformada. Mas não só isso, na metade do filme, quando ela começa a ter os sintomas, você começa a ver ela mais avoada, mais estranha, assim, e a atriz desempenha esse papel muito bem. Pra mim também o grande charme desse filme é que realmente ele foi feito ali logo em sequência que o livro foi lançado, e também é muito bacana esses efeitos práticos que eram usados nos filmes naquela época. No caso ali, a maquiagem da Regan é muito bem feita, muito bem construída, sem muitos exageros, mas é legal ver essa graduação, como eles vão deixando a maquiagem mais pesada. E também outra coisa muito legal do filme é a trilha sonora, que com certeza te embala pra todos os sustos e todos os medos. Não é só achismo e não só por eu ser fã de carteirinha desse filme, ele realmente é reconhecido até dentro da academia como um ótimo filme. Inclusive, ele tem a nota de 8.0 no IMDb, que é uma nota extremamente alta. Além disso, o filme recebeu diversas indicações pro Oscar. Ao total, são 10 indicações de melhor filme, de melhor atriz para Ellen Burstyn, que fez a Chris, melhor ator coadjuvante pro Jason Miller, que faz o Padre Carras, também atriz coadjuvante para Linda Blair, que faz a Regan, melhor diretor, melhor fotografia, melhor direção de arte, melhor montagem, e ainda levou para casa outros 2 Oscars, que foi melhor roteiro adaptado e melhor mixagem de som. Inclusive, o melhor roteiro adaptado foi pro William Peter Blatty. Apesar do filme ter tido um sucesso estrondoso, os atores, os compositores e os técnicos ali envolvidos relatam várias histórias estranhas que aconteceram durante e após as filmagens. Uma curiosidade sobre esse filme é que o grunhido feito pelo demônio quando a Regan tá ali possuída foi utilizado sons com porcos e vacas indo pro abate. Um caso curioso que aconteceu foi que o set de filmagem, durante as gravações, pegou fogo ali durante uma noite e se alastrou ali por quase todo o cenário, destruindo boa parte dele. E o único lugar que não pegou fogo foi o quarto da Regan, que é onde se passa as maiores cenas dela sendo possuída. Uma sequência de mortes bizarra aconteceu durante as gravações, com até atores ou parentes relacionados às pessoas que filmaram o Exorcista. Nada menos que 9 pessoas morreram ligadas ali ao filme do Exorcista, entre eles o ator, o Jack McGowan, que faz ali o diretor amigo da Chris, e também a atriz Vasique Maliaras, que fazia, no caso, a mãe do Padre Carras. Também o avô da Linda Blair, um segurança ali do set e um especialista em efeitos especiais. O autor William Peter Blatty tinha pedido que o diretor retirasse a cena em que a Regan vira a cabeça assim 360 graus. Ele achou muito explícita, mas na verdade acabou se tornando uma das cenas mais icônicas do cinema e uma das cenas que mais são lembradas quando se pensa no filme Exorcista. O grito de dor que a gente vê na cena em que a Ellen Burstyn, a mãe da Regan, a Chris, é lançada no chão, quando a Regan lança ela no chão, é real. A atriz teve uma lesão permanente na coluna devido a essa cena em que realmente ela caiu e se machucou, e o diretor decidiu usar a cena de verdade.
Essa talvez seja a curiosidade mais mórbida envolvendo o Exorcista. O ator Paul Batson, que faz um dos técnicos de raio-x ali quando a Regan vai fazer alguns exames, fez só uma pontinha no filme. Alguns anos depois ele foi incriminado por um assassinato de um homem lá. Inclusive a polícia acredita que ele ainda seja responsável por mais 6 assassinatos, em que as vítimas foram encontradas desmembradas e seus restos foram jogados no rio Hudson. O medo envolvendo a equipe de produção e todos esses eventos bizarros que aconteceram durante as filmagens fizeram com que a equipe solicitasse que um padre jesuíta viesse benzer o cenário praticamente ali todo dia, porque eles tinham muito medo de estar ali e eles diziam que era necessário estar preparado quando fosse acordar o demônio. Eu não fazia um filme desse, mas nem que me pagasse muito dinheiro. Mas nunca! O filme de 73, então, praticamente daria origem a quase que uma franquia baseada em Exorcista, que traria ali histórias diferentes ou abordaria outros personagens. Em 1977 foi lançado o filme O Exorcista 2, O Herege, que trazia a Linda Blair, que atuou no filme de 73, mas que não teria nenhum envolvimento com o autor do livro. Esse filme traz um plot em que 4 anos depois, ali o exorcismo da Regan, ela vive em Nova York, mas ela não tem nenhuma lembrança do que aconteceu naquela noite. Só que ela começa a ouvir vozes e ter alguns pensamentos diferentes. E ela vai atrás de um psicanalista para ajudá-la, mas só com a ajuda de um exorcismo que ela vai conseguir se ver livre dessas vozes. Em 1990 foi lançado o filme Exorcista 3, que na verdade é uma adaptação do livro Legião, que eu comentei que era a continuação do Exorcista. O filme deveria ter o nome Legião, mas como os produtores acharam que o Exorcista traria um pouquinho mais de apelo comercial, acabou ficando Exorcista 3. Esse filme então foi escrito e dirigido pelo William Peter Blatty. Em 2004 foi lançado O Exorcista O Início, que narram fatos que aconteceram anterior à possessão da Regan. Os eventos do filme se passam em 1949 e a gente vai acompanhar o Padre Merrin, que vai participar de uma escavação no Egito, e ele vai investigar um lugar ali que está acontecendo diversas profanações religiosas e também alguns casos de possessão. Em 2005, apenas um ano depois, foi lançado Domínio, uma prequela do Exorcista, um prequel, em que, na verdade, pelo que eu entendi, foi feito o seguinte: um diretor começou a gravar o filme e acabou que outro diretor acabou finalizando, que foi o que deu origem a Exorcista, o Início. Como eles não gostaram muito da recepção do público e nem do resultado final, eles pegaram o primeiro diretor para finalizar, então, com o corte dele e acabaram lançando depois um remake, que é basicamente um outro filme, mas com cenas do anterior. Uma confusão. Pra quê, né? Ninguém gostou de nenhum. Entre 2016 e 2017 foram lançadas 2 temporadas de uma série chamada O Exorcista. A história, na verdade, só carrega basicamente o título ali do livro, mas vai tratar de 2 padres, um que mora em Chicago, o outro que trabalha na cidade do México, e vão ter que lidar ali com um exorcismo de uma menina de uma família pobre. Com o passar dos anos, o Exorcista acabou se transformando quase que em um personagem da cultura pop, mais especificamente a Regan, possuída toda maquiada, e ela acaba sendo retratada em diversos filmes e séries. A que acabou se tornando mais famosa, pelo menos na década ali do começo dos anos 2000, é o Todo Mundo em Pânico 2, o filme lançado em 2001, em que eles fazem uma reconstrução de toda a cena de exorcismo da Regan, na verdade aumentando as proporções e deixando um pouco mais nojento, claro, para ter o tom de comédia. Outro exemplo disso é o filme A Repossuída, lançado em 1990, que traz no elenco também a Linda Blair, do filme original, e o Leslie Nielsen. O plot da história é que a Nancy, quando era pequena, foi exorcizada. Ela acabou crescendo, se casou e está com o diabo no corpo de novo. Como o padre que a exorcizou a primeira vez se recusa a ajudar, ela vai ter que recorrer a um outro padre que vai fazer o exorcismo dela ao vivo em cadeia nacional. Outro exemplo é o episódio da Casa dos Horrores dos Simpsons, lançado em 2017, em que eles também recriam ali uma cena do exorcista, em que a Maggie acaba sendo possuída e fala ali as suas primeiras palavras na série. O episódio ainda contou com a participação do Ben Daniels, que é um dos atores ali da série do Exorcista de 2017, e também com William Friedkin, que foi o diretor do filme de 73. É claro que não podia ser diferente, eu já amava o filme e agora eu amo o livro, eu acho eles perfeitos, é muito bom como um filme de terror, como um livro de possessão, e é claro que eu dei 5 estrelas pro livro. Então galera, por hora é isso, obrigada por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, manda aí pro pessoal que gosta de um filme ou de um livro de terror. Também não esquece de curtir, de ativar o sininho para receber as notificações de vídeo, às vezes a gente lança os vídeos na semana meio surpresa. Então a gente se vê na semana que vem com mais um vídeo do Mês do Terror. Até lá!